Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Cordeiro e hoje eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência dando aula aí numa escola cívico-militar. Bom, então, para que vocês entendam, eu sou professora, né, do estado do Paraná. Eu dou aula para o ensino médio e também para o ensino superior. E eu tive a oportunidade de poder trabalhar em uma escola cívico-militar, né, nesses meus anos aí de docência. E uma coisa que muitas pessoas confundem, que para começar eu queria deixar claro, que escolas cívico-militares não são escolas militares. Né? Então, as escolas militares são aquelas que vão pertencer a organizações militares, seja as Forças Armadas, Polícias Militares ou Corpo de Bombeiros, e elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Né? Nesses colégios, todos os aspectos eles são geridos, né, pelas instituições que definem as regras de conduta, vestimenta e as demais normativas. Nessas instituições, inclusive há o controle, né, do Ministério da Defesa sobre o conteúdo programático de ensino, ao invés desse aspecto ser subordinado ao Ministério da Educação, como ocorre em outras instituições. E aí, já o processo de entrada nesses colégios, ele pode ser um processo seletivo, ou às vezes é preciso ter um parente ali que é militar para que você consiga estudar nesses colégios. Os colégios cívico-militares, eles são um modelo híbrido de gestão, né? Então, existe uma parceria entre civis e militares, e geralmente eles são ali policiais da reserva ou membros de outras forças. Né? Eles ajudam no processo de disciplina e organização, mas a parte pedagógica não se altera. Né? Então, segue as diretrizes do Ministério da Educação ou Secretaria da Educação. Então, para contextualizar, eu queria ler para vocês um trechinho de como que começou esse processo aí. Então, em 2019, foi criado o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. Esse programa foi feito para promover valores de cidadania e disciplina nas escolas de ensino fundamental e médio, pelo Decreto 10.004, de 5 de setembro de 2019. Bom, a gente precisa lembrar que esse decreto ele já foi revogado, né? Então ele foi revogado e aí em julho, né, de 2023 ele passou todo um processo aonde o MEC ele foi incumbido de elaborar um plano de transição para encerrar as atividades desse programa, com a colaboração aí dos estados e municípios. O que acontece? Essa revogação, no entanto, ela não impede, né, que os estados eles mantenham ou expandam o programa das escolas cívico-militares. O Paraná, por exemplo, que é onde eu moro, ele já tinha mais ou menos 194 colégios cívico-militares e aí eles foram ampliando, né, esse número. E em 2024 já tinha 312 colégios cívico-militares. Bom, já que a gente entendeu que são coisas diferentes, colégios militares não são colégios cívico-militares, eu queria contar para vocês como é que foi a minha experiência na prática, né? Como é que foi dar aula nesse ambiente, é muito diferente de uma escola regular, né? Como que foi? Né? Então, é diferente, né? Para começar, é diferente. Mas é muito diferente? Não. Eu vou pontuar para vocês o que eu observei de diferenças e as coisas que foram boas ou ruins, né, nesse aspecto e o porquê que eu acho interessante, né, esse modelo. Bom, a primeira coisa que eu observei foi nesse modelo híbrido de gestão é que na escola onde eu trabalhei ele funcionava muito bem, né? Então ele era formado ali pela direção, os pedagogos e também pela equipe disciplinar que seriam os militares da reserva. E eles estavam unidos, gente, né? Eles estavam em prol de um bem comum, que era a parte ali de educação, ensino-aprendizagem e disciplina desses alunos. Os militares, eles lembram os antigos inspetores, né? Na minha época tinha, pelo menos, que ficavam ali cuidando, né, do corredor, né, cuidavam dos alunos que chegavam atrasados, olhavam os uniformes. Então, antigamente a gente tinha esses inspetores na escola que cuidavam aí dessas regras de comportamento. Né? Então, o que acontecia? Todos os dias, os alunos eles chegavam na primeira aula e eles iam formar lá no pátio. Então, eles ficavam em filas conforme a sua turma e aí eles cantavam o hino nacional.
né? Então eles cantavam o hino nacional ou às vezes outros hinos, que era uma coisa que eu achava bem interessante. Por exemplo, o hino da cidade, né? O hino do estado. E isso é legal porque vai ativando ali a memória, né? Então a gente vai vendo e ouvindo essas outras músicas. E aí eles saíam, iam para a sala, o professor da primeira aula acompanhava e tinha o aluno monitor. O aluno monitor, então, ele recebia o professor, né? Fazia com que todos os colegas levantassem, e aí eles recebiam o professor, e o professor da primeira aula, ele era auxiliado por esse aluno monitor que abria ali a portinha para guardar os celulares, tinha uma caixinha, e os alunos eles guardavam todos os celulares. Então o professor não pegava os celulares, ele não tocava nos celulares. Cada aluno ia lá, guardava o seu celular. Uma coisa interessante também é que todas as salas elas tinham câmera, né? Principalmente também por causa desse processo de se guardar o celular, porque vai que cai, quebra, sei lá, né? Tipo, acontece alguma coisa ali, desaparece um celular, apesar de ficar trancado, pode acontecer. Então, tinha esse processo também para a segurança dos alunos. E também em relação às aulas, né? Aquele cuidado que tinha ali. Então, todo mundo ali que dava uma olhadinha na câmera sabia se os alunos estavam todos acordados dentro da sala, né? Se estava tudo bem. Então, geralmente eles davam aquela olhadinha ali. E eu sei que eles davam, porque aconteceu algumas situações, né? Que depois eles vieram comentar, né? Durante as minhas aulas, que tinha acontecido. Então, eu sabia que eles estavam sempre de olho ali. Então, o foco era na disciplina e na organização. Então, esse processo era bem interessante. A organização da escola em relação às atividades pedagógicas e didáticas era, assim, muito bom também. Isso de parabéns, né, a direção e a equipe pedagógica. Então, eles organizavam o calendário, onde a gente tinha as semanas de provas, e aí essas provas elas aconteciam de aquela semana, independentemente, por exemplo, se na terça-feira caiu a prova de biologia, mas eu, a professora de biologia, não dou aula para aquela turma naquele dia. Então, o professor que está ali, seja física, história, ele vai aplicar a prova de biologia, porque é naquela semana que os alunos se preparam, eles já sabem qual prova vai ter tal dia, qual horário vai ser e assim por diante. Então, essa organização era bem interessante. E uma coisa que eu tinha como comparação, porque eu estava em outras duas escolas e eu também tinha terceiros anos, é que as provas, pelo aluno ele recebia aquela prova e ele tinha, né, o tempo para fazer ali, eles pelo menos tentavam fazer as provas. E eu ficava, nossa, pelo menos eu gosto de corrigir essa prova, porque pelo menos tem resposta. Às vezes, as provas de outras escolas, os alunos chegavam a me pegar em branco, e isso é muito desesperador, assim, sabe? Porque você fica se perguntando, nossa, eu fiz tanto, será que realmente eles não podiam nem tentar ler as questões? Então, era meio desanimador, assim, às vezes, quando a gente faz esse tipo de comparação. É lógico que é raros, é uns ou outros, assim, mas existe essa diferença, ela existe, gente, dos alunos às vezes nem lê a prova, sabe? Tipo, sempre tá num desgosto, parece que você é obrigado a estar ali, a passar ele, né? Então, a gente tem esse processo na educação que é meio triste, assim. Bom, em relação ao processo onde a gente tinha essa junção, digamos que entre a equipe pedagógica, entre os militares, a gente via que funcionava, né? Esse processo organizacional, ele funcionava, né? Por exemplo, se eu deixasse, eu faltava, eu nunca faltei, né? Mas, por exemplo, precisei faltar e deixei atividade, né, na escola. E aí os militares ou alguém levava essa atividade e eles davam aquela atividade para a turma ali enquanto na ausência do professor. Então isso funcionava. Tinha menos alunos em sala de aula. Isso também era um ponto importante. Por quê? Eu acredito que nessa escola tinha menos alunos porque as salas eram pequenas, é uma escola pequena, né? Então tinha também menos alunos em sala. Então eu tinha ali no máximo uns 30 alunos em sala de aula. É bastante, eu já acho bastante. Eu acho que um dos problemas da educação é as superlotações em sala de aula. Mas eu já tive colégios que eu já tive mais de 45 alunos em sala de aula, assim, muita gente, muita gente. E aí, só por Deus, assim, porque é diferente, por exemplo, tem gente que vai falar, ah, mas tem professor que dá aula para 100, 200 alunos em cursinho. Gente, a metodologia é diferente e a forma de se trabalhar em um cursinho é diferente porque o foco e o objetivo são diferentes.
Quando você está numa sala de aula que você vai passar o ano todo com aqueles alunos, você tem um cronograma a seguir, você tem metas diferentes para atingir naqueles alunos e você tem perfis de aluno diferentes. Né? Então, você vai ter que trabalhar com esses perfis de alunos, né? Você vai ter alunos que podem ser neurodivergentes, né? Alunos que vão precisar de auxílio, alunos que podem ser que tenham algum déficit no aprendizado, né? Alguma deficiência. Então, a gente vai ter que trabalhar com tudo isso, porque a gente vai ter que atingir o máximo possível desses alunos. E eu tinha isso nessa escola. Né? E tinha até nas salas que eu tinha, tinham professoras auxiliares para alguns alunos também. Então, assim, isso é importante nesse processo, né? Então, eu tinha menos alunos, tinha alunos ali que tinham as professoras auxiliares. Então, tudo isso facilitava todo esse processo aí de ensino, né? Então, eu acho isso bastante importante, bastante relevante. Né? Outra coisa também é que parecia que tinha maior envolvimento da comunidade com a formação dos alunos que estavam ali. Então, os pais, eles participavam mais, né, desse processo de aprendizado ali dos filhos, e isso era importante no ponto de que, quando o pai ele se envolve, ele sabe que o aluno está indo para a escola, que o aluno está recebendo a educação, parece que até o aluno ele tem uma motivação maior para estudar. Né? É interessante esse processo e realmente isso acontece. Né? Então, às vezes, tinha lá as atividades aos sábados. Eu lembro que tinha uma professora que trabalhava com empreendedorismo e eu via lá os alunos se esforçando para fazer as coisas. Eu também tinha um professor que ele fazia viagens e eu via o quanto isso era apoiado pela escola, o quanto a escola tipo tentava ajudar para que o máximo de alunos participassem, né? Eles iam visitar a capital ou lugares históricos assim, e às vezes eu ficava pensando assim, tinha alunos ali que nunca iam poder viajar, né? Ou nunca viajaram, né? Então, e eles tinham essa oportunidade de estar indo, passeando e conhecendo lugares. Isso era muito interessante e era muito apoiado e incentivado pela equipe pedagógica ali da escola. Os alunos eles ganhavam uniformes, né? Isso também é uma coisa interessante, né? O pessoal às vezes pais e comunidades em geral, às vezes reclama muito disso. Ai, porque fere a liberdade, os direitos dos alunos, a personalidade. Vai chegar lá, todo mundo vai estar igual, as meninas têm que prender o cabelo. Muitas das vezes, aquilo que nós dizemos que é liberdade, ele se transforma rapidinho em libertinagem. Isso é um problema porque atrapalha o processo de ensino das escolas. Né? Quando o aluno ele vai do jeito que ele quer, do jeito que ele quiser ir, ele pode ir com roupas inapropriadas e ele vai com roupas inapropriadas. Né? Nas outras escolas que eu estava, eu via alunas às vezes chegando seminuas na escola. Né? Meninos, meninas, assim, com roupas completamente inapropriadas para aquele ambiente. E, gente, acontece no Paraná no inverno isso, verão, outono, inverno, todas as épocas do ano, e aqui é frio, né? E as pessoas vão com aquelas roupas assim que você fica, meu Deus, né? Então, assim, são lugares inapropriados e eles saem de casa assim, né? Então, eles saem de casa daquela forma para ir para a escola como se fosse, tipo, super comum. Não é proibido, o fato é esse. Não é proibido que eles usem, é só que tem lugares que não são apropriados e a escola é um deles. Mas, como também não é proibido na escola, ou até é, porque muitas das vezes eu vejo o empenho, né, das professoras, dos pedagogos principalmente, né, em tentar explicar que não é adequado, que não é para ir, mas, gente, é uma luta incansável, porque todos os dias eles rompem essas regras, né? Todos os dias é uma luta. E eu via que lá não acontecia. Né? Eu não via alunos com essas roupas, eu via sempre eles de uniforme, eu via eles sempre ali, e eles ganhavam mais de um uniforme, né? Tinha a jaqueta de frio, tinha a jaqueta mais leve, tinha a roupa do dia comum, tinha aquele uniforme bonitinho que era para eventos sociais, né? Então eles tinham diversos uniformes ali que eram para determinadas ocasiões. E isso era interessante porque quando todos os alunos eles estão iguais, os uniformes eles
eliminam essas visibilidades de diferenças econômicas, às vezes, entre os estudantes, né? Reduz ali um potencial de discriminação relacionado a estilo e moda, a um processo de competição, né, entre o estilo e a moda. E muitas das vezes eu sei que os pais, eles não podem ficar comprando roupas para os alunos ir para a escola, né? Então isso beneficia a escola e a família também, a identidade e a segurança dos alunos, né? Os uniformes, eles vão facilitar a identificação dos alunos tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. E isso é importante, né? Quando os alunos, eles podem ser identificados fora da escola ou então dentro da escola você observa que tem alguém diferente que não está padronizado, será que é aluno ou não é aluno? Então esse processo, ele é um processo também de segurança. Bom, falei muitas coisas boas, elenquei assim as que eu mais observei. Não vou focar muito em relação ao processo de aprendizagem, porque ele também é diferente, gente, porque quando você tem um processo que é disciplinar, que é organizado, você tem um número menor de alunos, tudo isso, e você tem apoio, né? Porque muitas das vezes aconteciam situações e eu sabia que eu podia pedir ajuda e que as pessoas viriam me ajudar de alguma forma, principalmente relacionado a questões disciplinares ou coisas do tipo, o professor, ele se sente mais naquela vontade de trabalhar, né? Se sente mais nesse esforço de estar ali desenvolvendo um bom trabalho. Em relação também às provas, eu via diferenças, porque parecia que ali os alunos, eles pelo menos tentavam fazer as provas, apesar das notas não serem, nossa, meus alunos lá eram muito bons as notas. Não, eram notas razoáveis, mas pelo menos eu não precisava muitas das vezes ficar dando 365 trabalhos e correr atrás disso, daquilo, para que às vezes o aluno conseguisse ter um ponto, porque basicamente ele não queria nunca fazer nada, né? Então, era importante esse processo. Essas coisas, gente, eu tô falando da minha experiência em uma escola em específico. Né? Eu ouvi de colegas que trabalharam em outras escolas e até mesmo nessa que às vezes tiveram problemas, que nem sempre é assim. Né? Em outras escolas teve muitos problemas e relacionados assim aos militares que chegaram na escola, né? Situações de abuso ou situações ali que foram meio constrangedoras. Então, assim, coisas que teve professora que teve um problema na sala de aula ali com briga, ela foi lá e pediu ajuda para o militar, que olhou para a cara dela e falou: Isso não é problema meu, né? Então, se não é problema da pessoa que está sendo paga para isso, é problema de quem? Né? Para tentar pelo menos ter esse processo de organização e disciplina. Então, assim, eu tive uma boa experiência. Eu acho super válido, né, esse processo. Só que agora eu tenho uma crítica, assim, uma pergunta muito grande. Será que eu realmente preciso transformar uma escola de uma escola regular para uma escola cívico-militar para que os meus alunos façam o processo de organização, disciplina, para que eles voltem a cantar o hino nacional, para que eles tenham esse processo de ganhar os uniformes, né, para que seja cobrado o uniforme, para que eu consiga envolver mais a comunidade? Será que eu preciso? Será que o que será que está faltando? Né? Então, assim, será que está faltando isso de dar um pouco mais de liberdade à escola de cobrança, né? Eu sei que esse negócio do cobrar uniforme ele é um pouquinho complicado, porque se o aluno chegar sem uniforme ou chegar atrasado, será que ele pode ser impedido de assistir uma aula ou outra? Será que eu não estou ferindo um direito? Né? Então são muitas camadas, mas como que a escola pode cobrar para que se mantenha esse processo de organização, para que se mantenha esse respeito, né? Então, assim, todo esse processo, ele pode ser feito nas outras escolas, né? O que está faltando que a gente não está conseguindo incluir? Eu trabalho em outras escolas, tem uma outra escola que eu gosto muito, não abro mão, e não é uma escola cívico-militar, e é uma escola organizada, e eu vejo ali a direção, a pedagoga sempre ali em cima, né, tentando fazer esse processo, e eu vejo que elas não têm tanto apoio. Mas por que será? O que está faltando para essas escolas? E aí, gente, eu penso assim, essa é a minha opinião, mas será que não tem opiniões diferentes sobre esse assunto? E aí eu gostaria de perguntar, o que você acha desse modelo de escola? Né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos aí sobre educação. Um grande abraço, tchau, tchau!